Fala galera, bem-vindos para mais um Café com Arquitetura Podcast. Quase travo aqui. Mas é bom que sai natural. É isso aí. Muito bem-vindos mais uma vez, Kleber, meu querido. Obrigado. Disparquet. Feliz de estar aqui. E Fabiano Destre, da Muito Milan. obrigado. Ele meteu um disparqué, não foi nem disparquete nem disparquê. Já tem aí. Gerou uma bela discussão. Então, já tem, ó. Já coloca na propaganda do rádio disparquê. Como que é que você falou? Disparquet. Disparquê. Panquê. É, carioquês, disparqué. Cadê a legal. Rena pra falar carioquesa? Então vamos direto ao ponto. Fabiano, aí o especialista em loja de móveis planejados, modulados. Kleber, especialista em madeira. Ama a madeira? Como que é? Hã? Respeito a madeira. Respeito à madeira. Respeito a madeira, sempre. E ficou já uma dúvida, tá? Nessa introdução. Fabiano, fala pra mim, qual que é a diferença de uma loja de modulado, planejado e marcenaria? É tudo a mesma coisa? Olha, os móveis hoje, quando se trata de marcenaria, as empresas elas fazem os móveis sob medida, né? Certo. E o planejado, há um tempo atrás, que se chamava modulado, os móveis eram com medidas exatas. Então era 1 metro, 1,10 m, 1,15 m, 1,20 m. Hoje não. Hoje você pode usar 1,002.3 que vai ser feito. As máquinas atuais dessas empresas de móveis planejados, elas são muito evoluídas e fazem toda essa dinâmica de medidas para que a gente possa atender o cliente dentro da medida que ele precisa. A outra diferença do planejado, que eu sempre gosto de frisar, é que a gente tem demanda, né? Então, exemplo, olha, foi feita uma venda para uma marcenaria X para fazer a casa XYZ. A marcenaria ela tem um limite de demanda dela. Ela não pode vender mais do que aquilo porque ela não consegue produzir. Nós já não. Nós podemos vender o quanto pudermos, porque a fábrica ela pode atender essa demanda, já que ela atende várias indústrias, várias empresas do Brasil inteiro. Então, a diferença entre o planejado e a marcenaria, basicamente é essa. Você tendo uma marcenaria, você fica limitado a uma demanda. Ah, mas aí a marcenaria começa a crescer para atender outras demandas. Ok. Mas aí ele vai ter que aumentar também o patifabril e se de repente um mês ou outro ele não conseguir atender a quantidade de produção que ele precisa, ele vai acabar não conseguindo suportar no mercado. Porque patifabril é a coisa mais cara que tem numa indústria, no comércio, né? A pessoa tem que se preocupar com a venda, tem que se preocupar com o que ela vai produzir. Inclusive eu estava até conversando com o industrial essa semana retrasada, ele mostrou uma planilha, eu fiquei até espantado, por quê? Ele se preocupa tanto com a venda como com a produção. E aí ele estava precisando vender, o que ele fez? Fez várias vendas negativas para poder atender a produção dele, porque senão a fábrica dele para. Isso é um problemaço, porque se ele fizer isso aí 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ele acaba começando a dor de barriga lá, né, na indústria dele. No nosso caso não, a gente comercializa algo que alguém industrializa. Isso nos ajuda muito, porque aí eu volto a falar, não sendo redundante, a gente consegue fazer que a empresa, a indústria consiga produzir para a gente o que a gente precisa e para a quantidade que a gente precisa atender a nossa demanda. Sensacional. E antes de passar a bola pro Kleber, só mais uma dúvida. Do ponto de vista do cliente, na ponta lá, recebendo o material, qual que é a diferença comparando uma loja de planejados industrial, portanto, e uma marcenaria? O cliente percebe no móvel final dele lá instalado alguma diferença? Percebe. Toda a indústria de imóveis planejados, ela tem que dar hoje de 5 a 10 anos de garantia. Para que ela dê essa garantia, por exemplo, a minha são 10 anos de garantia. Para que ela dê essa garantia para o cliente, ela precisa ter uma tecnologia muito maior do que a gente está acostumado com marcenarias hoje. A marcenaria consegue fazer o produto, fica bonito, legal, a aparência estética praticamente é a mesma. Agora, o produto em si, ele tem que ser muito mais resistente, os acabamentos têm que ser com uma espessura muito maior do que você hoje é acostumado com marcenaria, por conta da garantia mesmo, porque hoje a gente não consegue vender um produto com menos de 5 anos de garantia. Essa é a grande diferença entre você colocar um produto de marcenaria no mercado e colocar um produto de uma empresa de móveis planejados que tenha histórico, que tenha todo esse know-how para poder atender o nosso cliente com a garantia de 5 a 10 anos, né?
Então esse é o grande pulo do gato quando você fala em móveis planejados e marcenaria. Marcenaria é bom? Bom também. O MDF é o mesmo? É o mesmo. A Eucatex vai fazer um MDF para o marceneiro e vai fazer para a minha indústria. Tá? O que muda é como isso aí está sendo manipulado. Essa é a grande diferença. E também, claro, quando você trabalha com uma tecnologia diferente, até a logística é diferente, a quantidade de móveis é diferente, como ele chega na tua casa, a embalagem é diferente, o tipo de proteção nas pontas de cada peça é diferente do que o marceneiro que acaba fazendo com uma forma bem manual e menos industrializada. Né? Artesanal. Né? Artesanal. Muito bem, e agora trazendo para o especialista em madeiras. Kleber, o que você imagina ou qual a sua opinião sobre a diferença entre a madeira de fato e aquilo que é uma madeira com aspecto de madeira, como a madeira de polímeros e de plástico? Eu acho que varia muito da composição, aonde realmente você vai querer usar aquilo. Em momento nenhum, aproveitando que o meu amigo Fabiano está aqui, a gente não consegue usar um produto de MDF revestido, seja de lâmina natural ou não, num uso externo. Eu acho que isso seria, às vezes, um pouco infantil e imaginar que isso vai durar muito tempo. Então, a composição de uma madeira natural, maciça, para uso externo, a gente vai conseguir fazer muitos diferentes produtos e espécies que vão conseguir conduzir essa peça por muito tempo. Conduzir de uma forma correta de instalação, uma estrutura, como a estrutura que vai receber esse revestimento é muito importante, porque ele vai transpassar essa umidade ou essa mudança muito drástica de temperatura. Então a gente tem que se preocupar com a espécie, com a estrutura que vai receber esse revestimento e aí essa composição. Então, por exemplo, para um forro. O forro de MDF, seja ele em placas, alguma coisa, se ele vai expandir para um beiral, eu acho que é um pouco arriscado para determinados projetos. Então, já numa marcenaria ou num planejado, um MDF ou algum outro tipo de produto usado, MDP, eu não entendo muito, especialista ele, é muito mais adequado do que uma peça maciça para fazer uma porta de um modulado, de um móvel em si. Então se torna muito mais fácil. Para você fazer uma gaveta, alguma coisa, às vezes é muito mais fácil você fazer emendado. Porque como a madeira trabalha de forma lateral, então você tem que colocar pedaços menores para que a dilatação seja reduzida. Certo? Então eu acredito que se você errar aonde vai realmente estar colocando, maciço ou MDF, você vai ter um problema a longo prazo. Um produto que tem o seu valor agregado, tem a sua beleza, tem o seu valor, você vai estar utilizando um terço, 20% da vida útil realmente dele, se você errar o lugar. Legal. Olha, complementando o que ele está falando, é uma coisa que a gente tem que analisar, né? Basicamente, o MDF ele é feito para revestimentos e para armários, né? Essa é a grande parte. O revestimento de peças internas e armários. Agora, quando se trata de parte externa, de forro que tenha muita resistência, aí não adianta a gente tentar fazer algo que não seja igual, né? Você até comentou sobre um outro tipo de material que é usado na parte externa, como algo como polietileno, madeira de PVC. Madeira de PVC. É bacana, exato. Mas será que vai ter o mesmo tempo de resistência que uma madeira? A dificuldade que a gente vê, a gente chama de madeira plástica, né? A gente vê uma dificuldade você perde o brilho dela com determinado tempo. Não estraga, não precisa de manutenção. Ela fica opaca, uma madeira mais plástica. Como é que se faz isso? Existem produtos para passar, mas são vernizes. Então, na madeira natural, você tem que lixar e aplicar o produto. No plástico, às vezes ele resseca, ele tem a tendência de ficar branco, a oxidação da madeira. Vamos pegar um jatobá. A oxidação do jatobá, ele vai ganhar a cor vermelha. Perfeito? Então fica bem vermelho com o tempo. A oxidação do ferro é o ferrugem. A oxidação do plástico geralmente é esbranquiçamento.
E você tem que lixar, quebrar de lixo e passar um produto. Tem determinadas marcas que fazem produto específico para o plástico. Então, você tem a manutenção. Você acaba tendo a manutenção. E a madeira, eventualmente, também no uso externo, né? Você vai ter a manutenção, algo que a gente conhece há milhões de anos. E se você não der manutenção, você vai ter o quê? Dependendo da espécie que você pegar, que não venha a apodrecer, só assim uma oxidação, você vai ter uma madeira rústica, como essa mesa. Eu estava conversando antes da gente iniciar a gravação. Essa mesa aqui, na minha concepção, ela não nasceu mesa, tá? É uma mesa rústica, uma madeira que foi usada em algum outro lugar, que não vou entrar no mérito, e daí veio ser aparelhada e realmente ser utilizada novamente para se tornar uma mesa. Então, existe a madeira natural, existe essa fácil customização de um produto, essa alteração do produto. Então, eu acredito, só entramos no mérito externo, né? E como eu sempre falo, dependendo da forma que você usar, eu brinco. Você tem um produto que imita a madeira. Você tem um Rolex falso. Eu sempre gosto de usar esse jargão. Para que serve um Rolex falso? Cara, usa outra marca, correto? Conforme o que se encaixa no seu padrão da obra, não sei. Mas o que se encaixa na sua vida atual. Então, isso tem tudo a ver com o que eu falo para os clientes com relação ao aspecto, principalmente da madeira plástica, né? Ela não tem o mesmo aspecto de madeira. É bem diferente. Eu acho que até que a tecnologia vem melhorando ao longo do tempo e você até tem produtos de plástico que parecem um pouco mais a madeira, mas se você vai usar algo para ter o aspecto da madeira que dê baixa manutenção, eu acho que eu não iria para madeira plástica, assim, nada contra os fabricantes, mas realmente é um Rolex falso. Nós temos na loja alguns produtos de madeira plástica que para alguns devidos ambientes é muito funcional. Existe até dentro nossos cases de obras a utilização mista do produto. Para a gente chegar num produto, por exemplo, eu sempre falo do deck. O deck existem 200 formas de ser feitas. Depende da estrutura, da altura, queda, se é superior, papapá, um monte de coisas. Você concorda que se a gente usar a madeira plástica para fazer a estrutura, a base, onde você não vai ter visualização, você vai só ter o quê? Um acúmulo de água, um acúmulo às vezes de plantas, alguma coisa, matéria orgânica, que na minha madeira se tornaria uma decomposição muito mais rápida. Se você usar uma estrutura de madeira plástica, de plástico, é viável. Como a gente usa de madeira plástica embaixo e também de alumínio. Então a gente consegue fazer uma estrutura de deck de alumínio, de metalon mesmo, às vezes para ter mais distâncias, menos flambagem, tá? E também a de madeira plástica. A madeira plástica, você, por exemplo, você pega o peso dela, de uma estrutura, é muito mais pesado. Só que é muito mais maleável. Então você precisa muito mais para a mesma coisa. Legal. Que você consegue vencer com outros produtos. Com metalon, com ferro, com aço, ou com as próprias vigas de madeira. Show. Então, a gente, isso que é legal. De a gente ser bem assessorado por uma boa revenda. Entendeu? Até uma multimarcas, diríamos. Porque se você pega uma loja exclusiva só de aquele fabricante, você não consegue fazer essa mistura de produtos. E que não são mais experiências, são reais, tá ali. A gente consegue realmente atender. E tem case de sucesso disso daí, tá? Deck, inclusive, desculpa, já fizemos a estrutura de deck com cano de PVC. Caramba! Porque a gente precisa de um nivelamento do deck. O chão tem que ter queda, certo? Para a água escoar, ou ter brita para a água penetrar, né? Uhum. E aí, numa laje... Meia cana. A gente usou cano de PVC cortado, e aí vem com a madeira aqui, emparafusa, fixa o cano, e aí você consegue nivelar o deck. Então, o que existe? Existe experiências a serem trocadas para que a gente chegue no mesmo objetivo, às vezes, né? Então, sensacional. A coisa certa no lugar correto.
Não precisa pedir desculpas. O cara, dá pra ver a paixão quando ele fala pela madeira, respeita a madeira. Eu fico aqui, nossa, em outro lugar. E quando você falou que essa mesa não nasceu aqui, né? Nasceu em outro lugar. Sim. Sabe como que nasce o projeto? Também a partir dessa mesa. De um sonho, né? A madeira é o sonho. A gente sabe disso. Quero um piso de madeira, quero um móvel de madeira, eu quero um resgate da infância, né? Daquela casa que você viveu. E a madeira traz muito isso, né? Essa coisa quente. E todo mundo aqui trabalha com sonho, né? A composição do projeto, quando a gente já tem um elemento marcante, ele pode, ao mesmo tempo, trazer um holofote para esse objeto e, ao mesmo tempo, também fazer um samba e fazer com que esse objeto não seja realmente o sonho, que as pessoas não percebam e toda hora a pessoa vai entrar na casa e falar, olha, minha mesa de madeira, vai ter que falar da mesa. Diferente de alguns projetos, né? que vocês não tenham pego um cliente, nós, né? Não tenham pegado um cliente que falaram, não, faz um projeto, mas eu preciso pôr isso aqui que era da minha avó, que é de madeira, ou que participou da minha infância, e eu preciso achar um lugar para pôr isso. Não é verdade? Exato. É muito interessante, né? É natural, né? Construir uma casa, né? Vamos falar assim, vou construir uma casa para morar, que é o processo que a gente participa aqui. É um sonho. Qual que é o principal objetivo disso? É o sonho. Você vai colocar todos os seus sonhos lá. Você sabe disso, você sabe disso, você sabe disso. E eu jogo a pergunta para o Fabiano com relação a essa responsabilidade, porque quando você descobriu que você não vendia produto e vendia serviço, não estou falando da metragem, porque o móvel planejado, assim como a mesa de madeira, ele precisa da composição. E para você ilustrar hoje, com toda a tecnologia que a gente tem em 3D, você praticamente entrega um projeto ali para a pessoa. Você está entregando o sonho, né, da melhor maneira possível para ela enxergar o móvel dela, que vai ser materializado, porque ainda ela não recebeu o que ela está comprando. Quando que você percebeu isso? Olha, vendas são vendas em qualquer circunstância, né? A gente tem um produto para realizar o sonho de alguém, mas o que a gente trabalha mesmo, inclusive o Clebinho, é a gente entregar o serviço, né? E a gente só consegue entregar esse serviço desde que a gente consiga fazer um trabalho já de início. Até a gente estava comentando sobre um caso de um cliente, a gente tem que conseguir entregar o trabalho já do início. Eu não sei como é que funciona a questão de madeira, mas o nosso trabalho lá, a questão do MDF, a gente tem que trabalhar muito com o que o cliente está... a gente precisa entender realmente como que o cliente é. Tem gente que gosta de uma coisa minimalista, tem gente que gosta de muito móvel, tem gente que gosta de coisa muito alta, muito baixa. E às vezes a gente não consegue entender o cliente lá de imediato e até conseguir chegar no que ele está precisando demora um pouquinho. Agora, o que é legal, que eu falo para todo mundo, inclusive a gente tem isso aí como regra na empresa. A gente só começa uma venda depois que o contrato está assinado. Porque até ele estar assinado, não custou nada para nós. A gente fez lá, acho que todos fazem com amor, com carinho, os arquitetos e tal. Só que depois que ele está assinado, é que a gente consegue realmente entender o cliente. Hora ou outra, o cliente está trabalhando na mente dele os valores e não o projeto. Isso aí acaba que a gente não consegue fazer toda a leitura do que o cliente realmente quer. E a gente também entende que o homem é mais racional, é mais financeiro, e a mulher é mais emocional, é mais operacional. A mulher sabe o que ela vai precisar dentro da casa. Então, muitas vezes, a gente consegue realmente fazer o que é o nosso trabalho depois que o contrato está assinado. Ah, Fabiano, mas por quê? Porque aí a gente já tem uma métrica de valores e a gente consegue encaixar a necessidade financeira com a necessidade operacional, a necessidade dos sentimentos, a necessidade do que a pessoa realmente quer. O que ela quer viver dentro da casa dela. Afinal de contas, tanto a madeira como o móvel planejado duram 20, 30 anos. A pessoa vai olhar para aquele móvel, para aquela madeira mais de 20 anos. Então, assim, você vê como que o negócio não é como se fosse uma camisa.
que uma camisa daqui 20 anos já está obsoleta. É muito difícil alguém usar uma roupa com 20 anos. Nossos pais até poderiam usar, né? Porque antigamente as coisas eram mais escassas. Mas hoje não mais, né? Um relógio, um celular. Então, assim, são valores diferentes. Eu acho que quando se trata de, principalmente, coisas que lidam com a nossa casa, o nosso lar, os valores são diferentes. E esses valores também, às vezes, eles são dados um pouquinho mais. Eu estou sempre mencionando o casal, porque geralmente é o casal que tá deslumbrando algo. Um pouquinho mais pela esposa, que é aquela... Ela sabe, ela cuida. E mulher geralmente tem uma visão 360, ela sabe como funcionam as coisas, e menos com o homem. E a parte financeira também, a gente sabe entender. Então, o que eu sempre uso como regra? Vamos fechar a parte financeira. Porque a gente já coloca o homem numa situação de conforto para que eu consiga atender a necessidade real. Porque às vezes ele está pensando em algo muito prático e resolvido, e não é bem assim, porque a vida vai continuar, ele vai ter filhos, vão chegar os netos e vão ter que usar aquilo, né? Então essa é a grande, é a grande virada. Eu acho que o serviço é o mais importante de tudo. Interessante, eu gostei da sua linha de raciocínio. E eu me preocupo muito com a... Eu falo que é a expectativa do render. É o cliente que às vezes se baseia... Vocês fazem uns render tão bem feitos que gera uma expectativa enorme no cliente, né, Fabiano? De ver aquilo lá e tá vendo talvez, mas assim, não é tão funcional, eu queria um negócio assim mesmo, e no piso, no forro, é madeira, mas não tem aquela, não é aquela coisa quente, né? Vamos transformar, vamos trazer vida, vamos trazer temperatura para sua casa, né? Porque os renders de vocês são maravilhosos e na verdade a gente tem que se basear muito naquilo lá, né? Então eu acho muito interessante, eu gostei da sua linha de raciocínio, de ter o budget pronto ali, para daí depois às vezes estar conseguindo se adequar ao que realmente o cliente está imaginando. E muito do que vocês falaram, inclusive na pergunta do Gui, eu acho que tem o componente estética, né? Então, quando a gente vai usar o material MDF, MDP, ou quando a gente vai usar o material madeira, madeira natural, a gente tem a composição estética como o resultado final desses serviços, né? E uma dúvida, a gente consegue unir o serviço da Disparquet e da Milan com uma estética harmoniosa, ou seja, é uma preocupação que eu tenho, por exemplo, quando faço os renders bonitos lá, em fazer um piso de madeira natural, que vai me trazer ali um aspecto de uma madeira mais alaranjada. Sim. E depois tem uma solução de parede, painel, portas integrado com MDF, que vai ter que ter o mesmo aspecto do piso. Eu não tenho dúvida nessa sequência de produtos, mesmo tendo diferentes texturas, diferentes materiais. Acho que a qualidade do que a questão do MDF com os revestimentos aumentou demais, não, Fabiano? Então a gente consegue realmente, eles conseguem muito passar essa natureza, essa natureza dos materiais e essas composições. Então eu vejo uma facilidade enorme. E inclusive há um segmento novo da Disparquet hoje, que é uma linha de portas exclusivas, que eu realmente consigo, por exemplo, pegar um cliente do Fabiano e falar, da Milan, perdão, e o cliente comprou uma chapa da Eucatex, número código 345. Beleza. Se a Eucatex tem, eu também consigo comprar e fabricar uma determinada porta, um determinado batente, um determinado revestimento com igualzinho o modulado, o planejado que ele já fez. Entendeu? Tem que ser para a casa inteira? Não, pode ser uma porta específica, por exemplo, de um lavabo que tem uma composição diferente. Então isso trouxe muita facilidade para nós. E tem, aproveitando esse gancho teu, as próprias madeiras naturais nossas, que a gente está falando aqui da Disparquet, vamos supor, a gente pega um perobinha com um maru, são diferentes. Um é mais castanho, o outro é mais amarelado, um tom diferente. E, cara, existe uma composição entre elas. Eu falo sempre que se a madeira não tivesse essa harmonização, o meu showroom, a minha loja seria
terrível de feio. Porque cada lugar que você vê é uma tipo cor de madeira diferente. Exato, é um forro ali, é um forro aqui, é um chão ali. Então, existe essa junção de materiais que vai te dar harmonização. É Legal. evidente que você não vai, né, fugir de um contexto, de um desejo, de uma composição necessária. Mas eu tenho... Cara, a minha casa, eu fui perguntado, a minha esposa me perguntou, Kleber, você vai colocar um chão na parte de baixo de uma cor, a escada de outra, a de cima de outra e um forro, que a gente vê de alguns ambientes de outro, 5 espécies. Cara, olhou pra... Depois de pronto, ela falou, ficou maravilhoso. Eu falei, ótimo. Então a gente tem que saber, né? Evidente, Mas eu isso que acredito você tá nisso. falando tem tudo a ver com, primeiro ponto, um projeto, ou seja, um norte a seguir, né? Eu dei o exemplo aqui do piso que a gente prevê em projeto com o painel. A parte de MDF também acontece essa composição de mesclar mais de um tipo, uma tonalidade, um acabamento de MDF, né? Eu até sempre comento com os clientes quando a gente vai na Milan, por exemplo. Se a gente escolhe, por exemplo, 3 tons de MDF para compor numa sala que é integrada com uma sala de jantar, com uma cozinha, é interessante a gente repetir essas mesmas cores e ir variando nos ambientes sem mudar muito para a gente ter essa harmonia visual. E aí é interessante saber que com painéis, portas, a gente consegue uma solução que hoje está muito comum, que é as portas invisíveis. Sim. A gente mimetizar seu material com o material do painel de MDF da marcenaria. Como que chama quando vocês fazem a caixa de uma cor e a porta de outra? Tamponamento? Tamponamento e a porta ou a folha. Isso. Isso a gente tá fazendo em obras, tá? Que é o batente, que a gente, né, faz o batente de uma cor e a folha de outra. Sim. Isso já está se tornando um pouco mais comum no meu ramo. Quando você estava falando universo. dos diferentes tipos de madeira no mesmo lugar, me lembrou, sabe o quê? Aquele tipo de acabamento que se dava nos móveis da realeza, a gente pegar século XVI, XVII, XVIII. Mais puxado para machetaria. Machetaria, Isso. exatamente. Porque ali tem um monte de tipo de madeira. Sim. E é o que você falou, se não combinasse, elas não seriam tão lindas todas juntas, né? Exato. Uma coisa bacana de ressaltar é o seguinte, né? Isso a gente sempre fala quando a gente está atendendo os clientes, você também acompanha muito. A madeira, ela nunca vai ser 100% a cor exata, né? O cliente, ele precisa entender que se ele colocar uma madeira de chão, piso, subindo com o MDF da mesma cor, pode ser que dê uma boa... 100%. Não entoe bem. Claro que se ele colocar uma porta diferente, pode ser que fique ruim, porque aí tá olhando numa vista mais horizontal, mais linear. Mas é bacana, por exemplo, um piso avermelhado teu lá, uma peroba, e um piso e um revestimento de madeira mais puxado pro bege, uma coisa mais... porque mais aí dá aquela diferença no olhar, né? Não é aquela coisa enjoativa. Eu vejo isso muito, por exemplo, nos projetos que a gente até faz. Isso, por exemplo, olha, a gente está escolhendo os móveis da cozinha ou do dormitório. Sim. Eu gosto de móvel amadeirado. Ok. Então a gente pega um modelo do móvel amadeirado e vai compor com piso lá e com forro. Porque esse que é o grande lance. Total. Às vezes ele é tão parecido que não casa. Cara, isso tem tudo a ver... Eu já passo a bola pro Gui fazer a próxima pergunta, mas tudo a ver com o que eu falo pros clientes. A harmonia de cores em ambientes é igual a comida. Você pode fazer a harmonização por contraste ou por semelhança. Se não for exatamente semelhante ou exatamente contrastante, não fica bom. Se ficar muito próximo, mas não semelhante, não fica bom. Ou seja, é por contraste ou por semelhança. Porque tem a diferença de veios, né? Por exemplo, aqui tá um veio diferente daqui. Lógico que aqui é uma mesa, a gente sabe, como diz o Kleber, a gente não sabe de onde veio, mas assim, aqui dá para entender. Mas imagine que aqui fosse um piso, e aí você começa o MDF da mesma cor do piso com um veio diferente ou um veio inverso. Pronto. Exatamente. Não vai enganar, né? Show. Então assim, joga uma cor um pouco diferente no piso e bota uma outra no... Porque aí a pessoa sabe que existe uma diferença. A própria iluminação, né, mexe com isso daí, né? A iluminação direta no solo, no piso e na parede acaba fazendo com que as texturas e as tonalidades acabem mudando. Né? É isso aí. Muito bem. E temos exemplos, né? Eu acho que é legal. Temos fotos para exemplificar tudo que a gente tá falando. Por favor, João, coloca pra gente aí as fotos dos nossos fornecedores. A gente tem exemplo de piso de madeira, tem exemplo de móveis de MDF, certo?
pisos aí. Um piso mais rústico, né? Lindíssimo, né? E uma bonita cava aí, hein? A cava olha. tá bonita mesmo. Uma coisa legal que está se usando muito é que normalmente não se usa mais móvel amadeirado. Isso é nítido. Então se usa muito móvel na cor cinza, porque ele não vai brigar com o piso e você pode usar qualquer cor na parede. Sensacional. Tinha uma coisa que a hora que o Gui falou, me veio também pra comentar, que é o seguinte. A gente tá numa sala aqui gravando esse podcast, onde a gente tem ela, a maior parte dela branca, no fundo. Atrás da gente tem esse cenário, mas o destaque da sala é a mesa, porque onde a gente tá sentado conversando é o grande pano de fundo do nosso cenário. E ela chama atenção porque só existe ela de madeira aqui dentro do espaço. Claro, tem um pouquinho ali da prateleira e tal, mas o que chama atenção é ela porque é grande. Quente, né? E é quente e é algo que está em destaque. Isso que você está falando tem a ver com dar destaque para todos os elementos. Então, naquela lógica da semelhança, se for muito parecido, você não destaca nenhum nem outro. Quando você usa o piso amadeirado e o móvel no cinza, você está destacando o piso e o móvel. E a parede. E eu achei fantástica essa foto aí, até para que as pessoas têm muito receio do piso um pouco mais rústico, que eu acho que é muito plausível para alguns determinados clientes, que a gente tem que ter uma leitura, porque tem cliente que não é apego a palavra correta, mas é o pudor, eu falo, dentro da loja. Que ela não quer ter aquele pudor se vai arrastar uma cadeira, se vai arrastar se a criança vai brincar com velotrol dentro de casa. Então a utilização às vezes de um piso mais rústico é muito interessante para essa família, né? E olha que ambiente, eu na minha concepção bem moderna, bem contemporânea, com um armário, uma porta com cava, elegante, iluminação interessante, com piso rústico. Então as pessoas têm muito receio, eu vejo na loja, muito receio às vezes de colocar um piso um pouco mais rústico, achando que o rústico se remete a um neoclássico, às vezes, de uma casa mais de fazenda, assim, sabe? E na verdade não, né? Olha a composição, tudo depende do que realmente vocês fazem aí, né? Nos famosos renders, né? E a próxima imagem a gente tem provavelmente a escada. A gente tem uma escada de cumaru. É uma poesia essa escada. E um forro de sucupira, maciço também. Ali ao fundo, né? E a escada é um caixote fechado, onde o vidro está preso na alvenaria mesmo, nessa placa de alvenaria, que a gente veio com uma caixa e revestiu. Ah, que legal! E depois... Então tem provavelmente ali uns 12 centímetros de espessura o degrau e você reveste com a lâmina, é isso? Exatamente. Na verdade é uma peça de 3 centímetros maciço em cima e as laterais com 2. Tá. Laterais e o fundo com 2. E aí o profissional aí queria esconder aquele botão que o vidro fica preso. Daí a gente veio com uma sensacional. Uma madeira tampando a parte do vidro. Ficou lindo. Muito bem. Aqui temos uma cozinha que parece que eu já vi. Mas é um excelente exemplo. O cliente gosta muito de ripado. Então a gente veio ao fundo da casa aqui com ripas e também utilizando uma entrada no lado da geladeira. Percebam que a entrada aqui não tem porta, né? Ele só fez um revestimento, um tamponamento e a pessoa entra aqui sem porta, tá? Para entrar, por exemplo, numa área na despensa da casa. A foto tá um pouquinho torta, parece que é um pouco mais estreito, mas isso aí ela tá mais estendida. Uma outra coisa super bacana, a iluminação e o ar condicionado dentro do móvel, olha. Sim. Sabe o que me chama a atenção nessa imagem? É aquilo que a gente estava falando da veracidade do material do MDF parecendo a madeira, de fato, né? O ripado ele é muito lindo. bom, Essa textura de madeira parece o frejó, né? Isso. Ele é um frejó. É um frejó, essa cor é um frejó. Uma outra coisa muito legal que na região da pia, perceba que o móvel ele é menos profundo, né? Sim, por causa então da ele ficou testa. dentro de uma caixa, olha só. Foi feita uma caixa e ficou como um ambiente individual ali, ó. Sim. Então, assim, a pessoa trabalha. Aqui, a gente dá a impressão que isso aqui é menos, mas deve ter aqui pelo menos uns 8, 9 metros totais aqui, né? Bem grande. A imagem tá um pouco distorcida. Até gostei, desculpa cortar, a questão da divisão da ilha, né? Sim. Pra circulação daquela porta que eu não tinha reparado que o Fabiano comentou. Sim.
A pessoa passa aqui Isso. e ela dividiu entre uma ilha para fazer a parte de fogão, etc. E outra ilha para Bebidas. fazer a parte de lavagem. Ah, tá. Porque aqui tem uma pia também, tá Tem vendo? Olha. mesmo. É. Então a pessoa pode utilizar. E também um espaço aqui para colocar umas Banquetas, banquetas e a pessoa usa aqui como um apoio também da cozinha, que se usa bastante hoje, né? Muita gente usa apoio de cozinha na ilha para ser mais rápido e prático, né? Chegou, monta ali a cozinha, não precisa ficar montando mesa. Monta uma mesa bonitinha ali, acabou, 3, 4 pessoas, já almoça, já toma um café da manhã, cada um vai resolver sua vida, então fica mais prático, né? Sensacional. Bom, aí agora é Forró. você. Aí eu fui de Kumaru. Esse é Kumaru. É, um apartamento. É isso mesmo. Só eu não entrando só abrindo umas aspas, percebeu que a madeira não é amadeirada, né? É. Sempre usando Contraste, cores para contrastar com a madeira. realmente. Se fosse um amadeirado ali, com o veio um pouco diferente, não teria essa mesma Não. ideia de cor, sabe? Olha olha como fica lindo. Nossa, muito bonito. Eu gostei muito de fazer essa obra aí. Era num prédio. Até quando o pessoal nosso tava com medo de fazer, porque não tinha vidro ainda aí. Sim, de molhar, né? É. E até, não, do prédio mesmo. Desce do prédio. não sei quanto andar. Trabalhamos com cinto de segurança, com as Misericórdia. coisas. Entendi. No andaime. E o acabamento ficou maravilhoso, ficou fosco. Putz, ficou muito bonito esse apartamento. Eu gostei muito de fazer ele. Esse encaixe desse forro, Uhum. ele não é o único que existe, né? Esse é um tipo Não. de encaixe. Esse é uma forma mais tradicional, é o famoso É isso que lambri, eu ia falar. né? Porque O forro me parece o mais tradicional de, tipo, década de 90, assim, Sim. né? Ele é bonito. Ele Mas é tem- estreitinho. Ele não é largo. Os da Entendi. década, os mais antigos eram de 10. É que essa foto tá bem de perto. Ah, esse é mais Mas ele é um estreitinho. forro de 6. Que legal. E a gente modernizou um pouco ele. Depois desse produto aí, a gente deixou ele com uma canaletinha bem pequenininha. Entre uma peça e outra. O macho fez cobrindo um pouco mais a fêmea. Entendi. E Estreitou mais exatamente. o friso. Então ficou bem elegante. Que E legal. qual que é a medida entre um e o outro? Aí deve dar 7mm, 8. Um pouquinho Mais de ou um menos. centímetro. É. Então ele tem a madeira tem que ter a dilatação, né? Tanto Legal. é que você prende o macho e é coberto, por exemplo, você pina, né? O macho ou a fêmea. E aí você tampa o pino, uma das fixações, que esse produto aí a gente trabalha com dupla fixação. Tá? Não só o pino do jeito que eu estou falando. Mas você cobre o pino, você não vê o prego. Sim, O sim, pino nada mais é que o prego. sim. Mas você cobre ele com o macho ou com a fêmea. Nesse caso aí, você cobre o pino com A fêmea. a fêmea. É. Entendeu? Porque aí você coloca a ripa Pina na no parte macho do macho, que é a linguetinha, você e- bota os preguinhos, depois vem a mordida em cima e fecha ela. e Entendi. daí some tudo e fica com Show. É aparece um 100%. encaixe e um acabamento já. Sensacional. A fêmea geralmente a gente inventou isso há alguns anos já, bons anos. A fêmea avançada, que a gente chama, que daí a gente fixa na fêmea. Ao contrário do mais Entendi. comum. Que a parte de cima, ela é mais avançada. É, a Entendi. gente faz a fêmea avançada, pina na fêmea e tampa com o macho. Sensacional. Produto maravilhoso, tradicional. O forro não é o bombril, né? O forro é a palha de aço, ok? Tá. O lambri, sim, é o nome, né? O bombril, entendeu? Porque o lambri é um produto de revestimento, tipo o brise. Que legal. O brise, ele pode ser usado para forro, Tá. igual Sim. forro de gesso, Sim. forro de madeira, mas pode ser qual o produto? Ah, é um brise, é um ripado. Ah, é um lambrio. Isso aí nada mais é que um lambrio. Boa. Muito bem. Painéis. Painéis. Portas mimetizadas, né? Uma coisa legal aqui que dá para entender também é que todo o painel ele vem com o mesmo veio, tá vendo? Olha, vem, acompanha Sim. e desce. Inclusive lá do outro lado também. Claro, vai sentir uma pequena diferença porque uma porta vai Profundidade. Isso, uma porta vai passar por outra. Mas perceba que assim, no modo geral, você quase que não consegue perceber a porta, né? Essa é a tal da porta de correia mimetizada. Foi colocado um puxador aqui, normalmente a gente
põe o puxador para ter mais facilidade, principalmente para criança, né? Porque quando você é um adulto, a pessoa tem o cuidado de abrir uma porta quando tem um puxador embutido. Agora, para criança, tem que ter alguma coisa mais prática para ser utilizado, né? E aí eu volto a falar de novo, né? Se nós tivéssemos aqui um piso de madeira, teria que ser outra cor. Sim. Não pode. Eu acho que se combinar um piso de madeira da mesma cor aqui, eu acho que não funcionaria. Tanto que o piso aí foi pro cinza, inverteu a lógica. Exatamente. O piso foi pro cinza, acabou a gente não fazendo a mesma condição, né? Show. Deck. Cara, eu gosto muito de falar de deck. Porque tem muitas formas de se fazer. Sim. E lá na sua loja, com você, eu aprendi a forma correta de fazer. Uma das. Cara, mas aqui é o melhor que eu já vi, assim. Porque os clientes não gostam de deck de madeira porque geralmente é feito da forma errada. É por isso. Sofre, né? Sofre. Aqui tem esse é um produto que tem uma pira e um assento só com madeira, mudou a posição e um deck de Kumaru na presilha, né? Você não vê nenhum prego, nada, né? Você vai ver eventualmente em alguns 45 graus no banco e tal. Mas realmente é onde a gente circula. Eu falo que, correr de meia aí que você não vai ter um fiapinho na sua meia. Que legal. Só não deixa a mãe ver. Que a meia é branca você tá correndo. Deixa ela brava. Cara, você explicou o sistema de macho-fêmea pra fixação. Como que funciona esse de grampo? Como se chama? Na presilha. Presilha. A presilha, na verdade, ela faz o papel do macho. Tá. A gente trabalha com fêmea dos dois lados do deck. Entendi. E você usa ele de apoio e fixa ela no chão. O deck é solto. Tá, entendi. O deck, né, Ele na verdade, só tá é apoiado. um encaixado no outro. Que legal. Encaixado na presilha. Que legal. É um deck bem misto, cara. Porque tem laje tem laje, tem vão aberto, que foi feito estrutura com madeira. Tá. E tem a pira também, que é laje. Então, você consegue, por exemplo, você tá andando nesse deck aí, você tem lugares que você vê a laje, tem lugares que você vê lá embaixo, é o chão de baixo. Tá bom. É uma vista do homem, né? Muito legal. Nossa, muito legal. Elegante. Eu conheci, eu figurei. Bom, vamos lá. Uma coisa legal que eu vou dizer pra vocês. Uma que tá se usando muito é a cor... É um amadeirado bem forte, né? Você tem na sua casa? O que eu tenho em casa é o Você frejó. tem o frejó. Esse é o frejó também, tá? O frejó com bege. Tá. Outra coisa que tá se usando bastante. Perceba que, assim, os puxadores são provençais, né? E olha que bacana que ficou. Você colocou o armário liso, moderno, né? Sem colocar nenhum tipo de capitonê, ó. Não tem, ó. Só que pôs o puxador provençal. Já deu outro ar, Sim. né? Aqui, olha, aqui dentro, ó. Pode perceber que parece um armário, né? Sim. Mas uma porta de passagem pra dentro, ó. Legal. Tá vendo, ó? Você viu que ela tá mais profunda aqui, ó? Sim, sim. Então, assim, a pessoa usa isso aqui também. Ela abre a porta como se estivesse abrindo o armário e ela entra por outro ambiente. Então, assim, todas essas coisas facilitam também aonde eu disse agora há pouco. Entre o budget e o que a pessoa realmente está sonhando. Show. Porque hoje uma porta provencial ela tem que ser em laca. Ou são aquela madeira encaixada, mas a laca é o que é mais caro hoje. Aí você bota a laca numa cozinha inteira dessa, já fica fora do que a pessoa quer ou consegue gastar. Então o que a gente faz? A gente tenta entender aos poucos e ir encaixando para eles de uma forma que agrade tanto quem tem a mente pagadora, né? Porque às vezes o marido e a esposa estão pagando, mas o homem geralmente ele é mais racional. E agrade também a esposa, né? Porque a esposa é que ela vai usar a cozinha aqui, é ela que vai usar isso aqui, né? E o marido que normalmente, às vezes fala, não, eu quero reduzir, eu não queria 100% provençal. E a gente vai se ajustando dentro do que tá sendo o sonho de cada um, né? Fabiano, ali aquele acabamento em cima da pia é iluminação? Aqui é pedra e lá em cima tem uma barra de madeira que onde vem sai a iluminação pra baixo. Animal isso aí, não? Fica prático no dia a dia, não? Tem que ter. Tem uma outra solução também que vocês fazem, que a gente já fez com vocês, que é nessa prateleira inferior, recuar ela um pouco da parede, né? Sim. Aí ao invés de você usar a aba pra baixo, você joga recua pra cima ela e joga pra cima a lâmpada. Aqui ajuda na manutenção. Porque total. se caso lá se for precisar fazer a manutenção lá, você tem que arrancar o armário, né? Aqui é fácil, você tira e desencaixa. Então é mais a questão de manutenção aqui pra poder facilitar mais, né? Eu acho que fica ótimo. Enquanto vocês falam
mais aí da madeira planejado, do piso de madeira, vão pensando numa dica importante. O Kleber tem mais do que um produto aí, tem o forro, o piso de madeira, portas. Escolhe um dos produtos para passar uma dica legal para o cliente que quer construir. Tempo, budget, que alinhar o budget igual que o Fabiano. Dicas como, por exemplo, um puxador que não precisa fazer o provençal, né, o capitonê. Vai pensando que daqui a pouco seria legal no final a gente já passar essa dica. E Fabiano também. Tá bom. Aquela dica bônus. Legal. Mas ó, uma coisa que é legal de dizer é piso de madeira, acetinado, acho lindíssimo esse acabamento. E lá no fundo, na cabeceira, ó, tem uma peça de MDF ali, amadeirado, que não é a madeira do chão, mas compõe. Ela só tá se formando tão bonita quanto porque ela está longe, né? Exato, Então tem o ela- cinza ali do Exato, almofadado ela da tá longe. cabeceira. A daqui pra cima vem o cinza, vem uma pequena Aba. demonstração de uma aba de madeira e volta o cinza de novo. Exatamente, Isso aí é bacana. Exatamente. A gente tem um piso de Kumaru, é um apartamento também. Maravilhoso. Eu acho lindo esse piso. É muito bonito. Você vê que eu falo, é um móvel, né? Vem pronto assim, ó. Caiu. A gente tira da caixa com esse brilho, com essa natureza, dessa forma. Eu acho fantástico. Trocentas camadas de verniz, quanto é que vai? 9. Nove. É impressionante. É impressionante. Então a gente tá conseguindo trazer para a construção civil um material durável, pesado, né? Que é um piso, né, gente? Sim. Uma joia. Precisa, é uma joia. Trazer de uma forma pronta, como se fosse um móvel. Mesma coisa a porta. Esse é kit pronto também, o nosso branco. Ah, que legal. Ficou bem Bom cantinho mencionar. só, Legal. mas também prontinho. Aqui né? é o batente que a gente tá Aí é o vendo. batente, Ah, que legal. Entendi. Cara, eu Vocês estão com olho bom, hein? fico orgulhoso de ver esse brilho, É gostoso chegar nisso. Muito trabalho nisso aí. Muito bem, muitos exemplos. A mesma casa da cozinha lá, ó. Que tu tava mostrando. Uau! A mesma casa já numa outra foto, né? Foto. Bonito ficou, viu? Ficou legal, né? Você vê que é uma casa não tão grande, né? O pessoal aproveitou bastante os espaços, colocou um ripado somente no lugar onde ia a TV para dar um detalhe, tá vendo? Isso aí também ajuda a otimizar custo. Sim. Vamos dizer que o melhor dos mundos seria entrar com o ripado encostado na porta e terminar aqui na cozinha, ó. Sim. Então a ideia ficou legal, ficou bonita. Isso aí é o nosso trabalho, esse é o nosso trabalho. Porque a gente consegue ajustar dentro do que o cliente está querendo. E também uma outra informação aí. Dentro da porta, não sei se vocês conseguem perceber, existe uma ripa. Que é Essa o ripa é um puxador. puxador. Você bota uma ripa de cima a baixo, uma só, ela é usada como puxador também, e a pessoa consegue usar ela como batente lá na ponta, porque você vai abrir e o puxador vai segurar. É de correr essa porta? É de correr. E vai puxar para cá e ela vai conseguir, vai ter um espaço para poder usar. Então assim, todas essas coisas também corroboram para que o projeto saia de uma forma agradável, né? O projeto sai da forma... Uma outra coisa também que poderia ser usado aí, mas a gente otimiza também. Qual que era... Se a cortina vai até o teto, se o teto é pé direito alto, o que a gente poderia fazer com o painel? Sobe até o teto, né? Por que a gente não fez isso? Otimizou o valor e também deixou o painel na mesma altura da porta lá, ó. Sim. Então ele acompanhou uma coisa só e aí ele trouxe um outro ambiente ali, né? Então todas essas coisas também ajudam a gente fazer o móvel ficar de uma forma harmoniosa. Não é aquela coisa que fala, não, mas a gente está tentando enxugar, né? Que existe essa palavra que eu acho horrível, enxugar. Não é nada disso. É deixar o móvel de uma forma harmoniosa. Não seria utilizado para mais nada você utilizar o painel até o teto. Qual que é a função? Nenhuma, né? E acaba ficando bonito também, tanto quanto, né? Mais piso. Ó, pisão. Piso, porta. Essa é a nossa última imagem, também tem o que eu falei, ó. Ali o painel é de madeira com você também? Não. Ah lá, de MDF também, MDF. provavelmente.
Ficou bom aí a composição. Você vê que não tem nada a ver, né? É, o V é bem diferente. O piso com o painel, porque se ele fosse meio parecido, já não ficaria tão bonito quanto, né? Exatamente, E o restante também não é madeirado, ele só colocou o painel da cama. Aqui é madeira cinza, tá vendo? Colocou uma bancada, eu acho... Não, esse aqui é MDF mesmo, 4mm. Ficou muito bonito também, arredondado na ponta, muito legal. E que piso é esse, É Cleber? Komaru também. Komaru também? Komaru também. Olha que legal, né? Como às É a vezes mesma muda de um casa. espaço pro... Ah, é? É. Caramba, acho que é a foto, então a visão que a gente tá tendo agora mais de cima, né? Exatamente. É bem bonito, Kit ele é bem pronto, o manchado. rodapé nosso também. Legal. É a mesma... Muito bem. Muito bem. E chegamos na hora da dica bônus. Ah, dica. Já acabou? Tá acabando? Não era no final? Caminhando pro final. Mas pode, meu pode ir pensando. Eu reparei que nas imagens tem muita compatibilização que vocês fazem. Forro com a iluminação. Tinha uma coifa ali também no apartamento, no meio do móvel. E são coisas que tomam tempo na instalação, porque são outros fornecedores, né? Tem que ter aquele cuidado. A gente já teve um podcast que falou sobre isso. E é algo que o cliente não enxerga, esse tempo, né? Esses custos invisíveis. É o carinho que tem que ter quando entrega um produto, né? Você não sabe o que vai acontecer, não tem a janela, tem que pôr um andaime. E o legal daqui do podcast é a gente está trazendo essa realidade para o cliente. Construir, quando você tem um planejamento, ele se torna mais fácil. Construir, quando você também tem as pessoas certas, os parceiros certos, mais ainda. Porque todo mundo pensa no mesmo objetivo. Eu pensei na minha dica muito nessa conduta aí. Eu acho que o importante mesmo na construção civil tendo em vista a questão de um sonho, porque é um construtor que faz para vender. Cara, ele tá fazendo aquilo para realizar o sonho de alguém. Então, nada mais é tão importante do que você escolher elementos, se for naturais, que permitam que ele durem muito. Se a gente vai absorver um pedaço da natureza para pôr ali, que permita que eles durem muito tempo. Tá? E que sejam empresas que tenham responsabilidade. Porque queira ou não queira, é a família de alguém que vai usar aquilo ali. É o teto de alguém que a gente faz, que é o que eu vendo para os meus colaboradores. Gente, a gente está fazendo o teto para uma família usar. Não podemos cometer erros. Ok? Então, eu acho que tá a dica aí de realmente escolher profissionais bons e que façam, vai investir um pouco mais, às vezes sim, mas que seja duradouro, que seja assertivo. E o planejamento está totalmente junto nisso daí. Por favor, planejem para a gente conseguir executar de forma assertiva. A gente depende da base, da obra. Tanto eu como ele, nós dependemos de uma base. Então essa base tem que ter uma estrutura, um histórico saudável para que o nosso produto seja encaixado lá de forma saudável. Indiferente de budget. Perfeito. Isso é carinho às vezes. Diferente do budget, pode ser um budget de arrebentar, só que naquela obra não tem carinho. Tem uns 4. Perfeito. Tá? Então tá aí minha dica. Acho que eu tô um pouco mais longa do que isso Material queria, né? duradouro, excelente. Eu acho que para arquitetura isso, né, é excelente. A minha? Não. Chegou essa vez. Mas assim, você não é chegou obrigado a falar, tá? Ninguém é obrigado a falar surpresa, nada, cara. e eu peguei um gancho dele aqui. Então, já. Vamos lá. Quer que eu passe pro Caio? Depois você fala. Existem algumas dicas aí, né? A primeira, planejamento é uma coisa importante, como ele disse. Eu entendo o seguinte, sabe? Muita gente usa a obra dela com etapas. Eu não concordo com isso. Eu acho que isso aí não deve ser feito. Não, primeiro eu vou construir a parte cinza, depois eu vou colocar todos os revestimentos, depois eu vou pensar no projeto de interiores Não, eu acho que não. Eu acho que isso aqui tinha que ser tudo no mesmo pacote. Mas por que no mesmo pacote? Primeiro, voltando a falar no budget, às vezes a pessoa se assusta no final. Segundo, nós, como prestadores de serviços sérios e sensatos, a gente consegue otimizar muito o custo do cliente com os outros parceiros. E o terceiro, tempo de obra. Sim. Às vezes a pessoa pensa numa coisa de uma forma
tão longa. Olha, vou terminar a minha casa para depois eu pensar nos interiores, por exemplo, que é a minha parte. Aí a sua já aconteceu. O time é outro. Sim. Aí a gente já não conhece o fornecedor que fez algo lá atrás que a gente está precisando agora. Exato. Então, o que eu entendo? Eu acho que isso aí tem que dar um pouco mais de trabalho, mas esse planejamento tem que ser feito com o fechamento dos parceiros já próximo do início da obra. Ah, mas o móvel eu vou usar daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 8 meses. Não tem problema. Boa dica. Não tem problema. Vamos usar já, porque agora é o momento que eu estou em comunicação com o meu parceiro da Desparquet, com o meu parceiro da automação, com o meu parceiro da iluminação, e a gente consegue otimizar isso aí e consegue conversar entre eles. A segunda dica que eu acho que é tão importante quanto é o seguinte: eu falo sempre isso aí para os meus clientes em mesa, tá? Falar, você conhece um fornecedor X? Pergunta se ele conhece o fornecedor Y. Porque às vezes a pessoa pega aquela calhamaça de planilha com 3 orçamentos, tal. Aí pega um fornecedor de Campinas, um fornecedor lá de Iperó, um fornecedor... Quando ele vai juntar isso, a planilha dele não valeu de nada. A otimização de custo não valeu de nada. Por quê? O fornecedor de Campinas não tem nenhum contato com o de Iperó, que não tem nenhum contato com o de Sorocaba. Então eu entendo o seguinte: mas faça com pessoas que se conheçam. Eu entendo o seguinte: eu quero fechar negócios aonde o Klebin entrou, aonde a Funeplan entrou, aonde a Luminária entrou e etc e tal. Entendeu? Eu acho que deve ser assim. Ah, mas como que a gente faz para otimizar isso aí que seja de uma forma mais objetiva? Claro, existem alguns fornecedores que a pessoa não quis fechar, fecha em outro, mas que esteja no mesmo núcleo de empresários que a gente conhece, de prestadores de serviço, porque vai ser muito fácil eu ligar para um prestador de serviço X e falar: olha, eu preciso que você me ajude em algo. Empresas que estejam abertas, né? Perfeito. Abertas a ter um diálogo saudável para chegar no objetivo em comum que nós temos. Não, perfeito. Uma finalização perfeita, né? Eu acho que eu vou cortar esse trecho do final e mandar para vários clientes meus quando eu explico para eles o porquê que a gente faz como um brinde para eles visitas em fornecedores que trabalham conosco. Porque é justamente esse o objetivo. Sim. É a gente se cercar de pessoas que trabalham bem, são bons profissionais, que a gente conhece o produto, a entrega, o preço e principalmente o pós, porque é o que você comentou, é um entrosamento entre essa equipe de diversos instrumentos, né, que vão dar uma boa música para a orquestra no final. Né? E cara, desculpe, o que é terrível no nosso universo, o Fabiano sabe o que é isso, é quando uma empresa próximo da gente fecha. Parece que todo mundo virou bandido. É terrível, não? Sim. A gente volta, parece que 10 anos. Falou, eu só vou te pagar quando você entregar. Você, nossa, é terrível. E por quê? Por causa do medo do consumidor. Sim. Medo do consumidor, tá? Você sabe de uma coisa que eu falo isso aí? Eu falo pra Chuchu isso aí também, na mesa, em qualquer lugar. Eu acho que o fornecedor tinha que ter score. Tinha. Sabia? Tinha. Score de fornecedor. Como que esse cara é? Isso é verdade. Qual que é a saúde financeira dele? O prédio é próprio? Onde é que o cara tá aqui? Exatamente. Quantos anos faz que ele tá aqui? Como é que funciona? Porque às vezes a pessoa não usa essa régua. A gente esquece, mas até os próprios vendedores. Eu fiz uma reunião essa semana, segunda-feira, com eles. Cara, vocês esquecem que o prédio aqui é nosso, que a gente tá há 30 anos aqui, que aquele depósito onde a gente coloca as coisas é nosso também. Ah, mas é porque tá falando disso pra se gabar? Não. É para o seu cliente ter segurança. Solidez da empresa. Lógico. E aí é onde que acontecem outros problemas, porque aí era uma dica final, hein? Deve sofrer. Era uma dica final. O score. Porque assim, o que funciona? Como que não adianta você entrar na mesma régua de alguém que acabou de entrar, nada contra quem acabou de entrar no mercado, Sim. Tá bom? Mas toda empresa tem maturação, toda empresa tem saúde financeira, toda empresa tem histórico, tudo existe dentro de uma empresa. Aí você fala assim, não, mas eu tô com um orçamento de Y, X e Z aqui, e você tá entre eles e é o mais caro. Mas é lógico que a gente acaba sendo mais caro. Por quê? Porque a gente tem uma história. A gente não tá trabalhando hoje para daqui 2 anos parar.
Entendeu? A gente já tá trabalhando há tantos anos atrás. O Clebinho tá há 30 anos no mercado. Não, 42. 42, pra 30 ser mais só exato. naquele lugar. 30 só naquele lugar. Então, assim, são coisas que a gente precisa ponderar e o cliente também precisa saber. Hora ou outra, a gente até tenta ser mais educado. Não, mas veja bem, você tá orçando com tal pessoa. E nós do mercado, nós que estamos lá com barriguinha no balcão todo dia, a gente sabe quem tá performando bem e quem não está. Né, Cleber? Tô falando errado, Cleber? Não. Sabe que eu acho que a melhor régua que nos dá essa resposta é sempre o cliente que já fez com outro fornecedor e depois fecha com a gente, porque daí ele consegue comparar. Então, mas e se Ele for a consegue primeira experiência? perceber. O cara Isso fica que traumatizado. Conosco é o que que mais dói. acontece. Eu Pra vejo fechar assim, projeto de quebrou a arquitetura. cara. Eu pensei, Não ai, constrói mais. É esse aquele cara que fala, nunca mais eu entro prego numa um prego obra. na parede. Fala, meu Deus do céu. Exatamente. Pisaram na bola. Exatamente. Então, assim, eu vejo na minha área. Minha área, o que a pessoa gasta com planejados é praticamente um dos maiores custos de uma obra. Né? Sim. Ah, não tem fim, Sim, né? Não tem Sim. limite. Já pensou se esse cara bota o dinheiro numa mão errada? Meu, Sim. pra isso voltar de novo, Sim. ele não volta na minha empresa pra falar, não, agora olha, eu botei esse dinheirão nessa mão errada, mas eu vou refazer com você. Não faz. Não faz. O cara sofre até o final, fica com tudo torto, tudo errado lá, mas ele não tem o que fazer. Sim, Entendeu? sim. É o cliente traído. É difícil. Não acredito em mais ninguém. O mais importante desse podcast, além das dicas, é a gente mostrar, iluminar os caminhos Sim. para as pessoas continuarem sonhando, continuarem construindo. Então o que a gente E para eles iluminarem o nosso caminho, né? Para quem tá ouvindo, os nossos clientes, eles iluminam o nosso caminho. Um jargão que o meu pai usa na loja há muito tempo é que o perfume da nossa loja são os nossos clientes. Que sem esse perfume, o que cheiraria lá? Então a gente precisa desse perfume, desses clientes. Por isso que a gente tem o respeito, né? Não só com a matéria-prima, com a madeira, mas principalmente com os nossos clientes. Né? Isso é legal. E é assim que a gente encerra Opa, o episódio. que de rápido. hoje. Muito obrigado pela presença nem de senti. cada um de vocês. Obrigado mais uma vez, Kleber. Obrigado, Fabiano. Cara, obrigado. Eu que agradeço, sempre. Obrigado por tudo aí. O prazer é todo nosso, viu? Valeu. E não deixem de assistir os episódios anteriores, né? Já tivemos aqui episódios, inclusive, com Kleber e Fabiano. Tá em algum lugar desta tela. E até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Não esqueçam de curtir, né? Não esqueçam de nos seguir. Esquecemos de falar. Isso é super importante. Compartilha. Dê seu like. Legal. Obrigado, Caio. Chique. Excelentes, viu? O cara performou. Tamo indo bem, tio.